Esse conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e não deve de forma alguma ser considerado como recomendação de investimento. Fala trader, aqui Israel Weasley e hoje eu vou apresentar para você o indicador Divergence Finding, ou traduzindo, localizador de divergências. Como ambos os nomes ficaram muito ruins para pronunciar, eu simplifiquei então abreviando para Divider, tá bom? O Divider é um indicador que traz o conceito do Weasley GPS. Se você não conhece o Weasley GPS, eu recomendo que você acesse o nosso site weasley.com e assista às aulas para entender de forma mais avançada, né, todo o conceito por trás dessa ferramenta aqui. Mas eu vou explicar aqui de forma bem resumida para que você consiga perceber a tranquilidade que é operar com esse indicador. Vou fechar aqui então o Point to Fix. Perceba que aqui a gente está numa tendência de queda, né? Mas esse indicador, você pode operar com ele tanto a favor da tendência, como você pode operar contra a tendência e também você pode operar no mercado lateral. E qual é a diferença? A diferença é que quando você opera contra a tendência, o seu risco-retorno fica 1 para 1. E quando você opera a favor da tendência, o seu risco-retorno fica mais favorável, né? Fica 1 para 2, ou seja, 1 de risco e 2 de alvo. E quando o ativo está lateral, tanto você pode usar 1 para 1 quanto 1 para 2. Mas isso vai depender do contexto. E você vai aprender a fazer essa leitura lá no nosso educacional. Eu particularmente dou preferência para operações com risco-retorno 1 para 2. Mas aí fica a critério de cada um, beleza? Então vamos lá. O Divider plota aqui pra gente essa linha superior rosa e essa linha inferior azul. Essas linhas a gente chama de submap. E ali na frente eu vou explicar um pouco mais, você vai entender por que elas são submaps. Então, perceba que aqui ele fez um topo, né? Mostrou uma letrinha T lá em cima, desceu e quando subiu aqui, coloriu essa barra de vermelho, né? Ou seja, deu um sinal de venda aqui. Porém, você não entra na barra onde deu o sinal. Você vai entrar em cima da submap. Então, essas linhas aqui, a maior utilidade delas é exatamente isso. É para você saber onde você vai apregoar a sua ordem. E quando eu digo apregoar a ordem, é porque você jamais deve entrar a mercado. Tá bom? Você vai sempre apregoar a sua ordem em cima da submap onde deu um sinal, tá bom? Então, deu o sinal aqui nessa barrinha vermelha, você vai aqui e apregoa a sua ordem, tá? Em cima da submap. Como a submap está declinando, você vai e traz a sua ordem para cá. Você ajusta ela. Por quê? O preço tem que voltar nessa região, não é aqui em cima, é nessa região da submap. Onde a submap está é a região que o preço tem que tocar para pegar a sua ordem. Então aqui você apregoou a sua ordem aqui, né? E o preço pegaria a sua ordem e desceria para pagar. Porém, nesse caso aqui a gente percebe que o preço não foi lá em cima da submap. Então, essa é aquela operação que a gente diz que ficou na pedra, né? Você tentou entrar, mas o mercado não pegou a sua ordem, tá bom? Mas não tem problema, vamos para o próximo sinal. Aqui a gente teve um sinal contra a tendência. Perceba que estamos numa tendência de queda e aqui deu um sinal comprador, né? E esse sinal pagou também. Só que, como eu disse, contra a tendência a gente pega risco-retorno 1 para 1. E qual é o alvo que a gente pega então nesse caso aqui? A gente pega 2 box. Quando é a favor da tendência, a gente pega 4 box, tá bom? E o seu stop também vai ser sempre 2 box. Então, nesse caso aqui, pagou por quê? A sua ordem apregoada foi executada exatamente aqui, em cima da sua submap, né? Deu sinal aqui, mas você não entra na barra, você apregou a ordem na submap, como eu falei no sinal anterior, né? Então você apregou a sua ordem aqui, pegou a sua ordem e foi lá em cima pagar, nesse caso, 2 box, né? 4 pontos, tá bom? E vamos lá, e continuou descendo. Quando chegou aqui, outra divergência, ó. O Divider marcou esse topo aqui e deu o sinal aqui. Você apregoou a sua ordem em cima da submap. E onde pegou? Aqui, nessa barra, tá vendo? Passou um calorzinho aí de 2,9 e depois desceu e pagou os 4 box, ok? 8 pontos. Quando chegou aqui, outra divergência, né? Essa aqui
foi exatamente em cima ali da nossa submap, né? Então você apregoou a sua ordem aqui, foi ajustando e aí o preço pegou a sua ordem aqui e pagou o seu alvo de 8 pontos, né? Que são os 4 box. Aqui deu um sinal de compra, essa barra aqui não pegou a sua ordem seria executada aqui. E aí desceu mais um pouquinho ali, quase 2 pontos e subiu e pagou também o seu alvo de 2 box. Tá bom? Eu não gosto de pegar contra a tendência por causa do risco retorno, né? Mas paga muito bem também. Aí aqui outra divergência agora a favor da tendência. O pavio foi lá em cima da submap, tá? E aí pagou também aqui os 8 pontos também, tá? Então assim, esse operacional paga muito e paga muito bem, tá? E a grande vantagem dele é o risco retorno, porque você operando com o Divider com risco retorno 1:2, vai ser muito raro você fechar um dia no negativo, porque se você toma um stop, você está tomando um stop de apenas 4 pontos, nesse caso aqui do Renko 5, né? E aí quando você ganha 8 pontos. Se você fez duas operações de 8 pontos, você já está com uma meta mais que batida, né? Uma meta espancada aí de 16 pontos, né? Então assim, é um operacional que paga muito, mas você obviamente tem que fazer o seu gerenciamento, né? Não pode querer pegar todas as operações, porque vai chegar um momento aqui que o mercado vai reverter, né? E aí vai te dar stop. Se a gente puxar o gráfico aqui, a gente vai ver vários outros sinais aqui, outros dias, né? Com cenários diferentes, e você vai perceber que vai pagar também. Porém o vídeo vai ficar muito longo, né, se a gente começar a mostrar muitas telas aqui. Mas perceba que esse dia que não teve muita tendência, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, olha só, aqui deu um sinal de venda. Você apregoou a sua ordem em cima da sua submap rosa aqui, subiu ainda 2,5 pontos mais ou menos e desceu e pagou aqui o seu alvo, né? Nesse caso aqui o seu alvo poderia ser 1:1, né? Considerando que está meio lateral, e aí teria pego o seu alvo aqui. Mas se bem que pagou aqui os 4 box tranquilamente aqui, tá bom? Depois deu um sinal de compra, né? Aí você apregou a sua ordem aqui, em cima da submap azul, e subiu e pegou aí o seu alvo de 2 boxes, considerando que o mercado está lateral. Porém, se você considerasse como tendência, aí você teria saído no break-even, porque quando movimenta 2 boxes, a gente protege a operação. Quando chegou aqui, outro sinal de compra, você apregou a sua ordem aqui, e aí esse aqui eu acredito que pagou aí os 8 pontos, né? Mas se não pagou, você saiu também no 0 a 0, né? Marcando assim a gente falha muito, né? Mas aparentemente parece que pagou ali os 8 pontos, tá bom? Quando chegou aqui, o indicador marcou esse topo e aqui ele coloriu essa barrinha vermelha. Significa que era um sinal de venda aqui, né? Porém, esse sinal aqui você não conseguiu pegar porque o preço não foi lá em cima na submap, né? Teria que ser aqui, né? Teria que vir aqui em cima, né? Então esse dia aqui foi um dia não muito bom, mas perceba que a gente não ficou no negativo ainda, tá? Aqui teve uma divergência linda, né? Quando chegou aqui, fez essa barrinha vermelha, você apregou a sua ordem aqui, não teve nem calor, né? Menos de 1 ponto, e aí desceu, pagou o seu alvo e fez aí um movimento grande, né? De 15 pontos. No finalzinho do dia, outra divergência, movimentou pouco mais de 4 boxes, né? Pagou seu alvo aí na última barra do dia, né? Aí no dia seguinte o gap ainda deu continuidade ao movimento, né? Mas eu nem gosto de operar no finalzinho do dia assim não, tá bom? Só para você entender que funciona e funciona muito bem esse operacional, tá bom? Para não alongar o vídeo eu não vou ficar mostrando muito, mas aí você pode instalar o Divider aí na sua plataforma e testar gratuitamente, sem nenhum compromisso, por 7 dias. E aí você vai ver que ele paga, mas paga muito, tá bom? Agora, uma coisa que eu queria muito que você entendesse é o que está por trás desse indicador, o motivo que ele dá esses sinais e plota as submaps na tela. Então, a gente tem lá no nosso site, né, no Easday.com, um curso completo onde você entende toda a metodologia do Easday GPS. Então esse indicador é uma ferramenta adicional para quem quer operar divergência de forma assertiva, né? Utilizando o conceito do Easday GPS. Então eu recomendo que você acesse as aulas lá no nosso educacional, que você entenda todo o conceito por trás das ferramentas,
porque você vai ter muito mais confiança quando estiver operando com o Divider. Então aqui eu vou fazer um breve resumo para você entender um pouquinho do que está por trás do nosso indicador. Vou mandar exibir aqui o nosso Price Map, que é esse indicador aqui que faz o mapeamento do preço. Por que a gente chama essa linha rosa e essa linha azul do nosso indicador de submap? Porque ela tem como referência as maps do Price Map, desse indicador aqui. Então ela nasce de uma map, por isso ela é uma submap, tá bom? Quem opera divergências no WYSDE GPS e não utiliza o Divider, traça essas linhas aqui na mão, né? Faz assim, ó, fez um topo, então vou marcar aqui a minha submap. O que é que o indicador está fazendo? Ele está marcando essa submap na tela para a gente não ter que ficar preocupado com traçar linhas, né, durante o pregão, né, durante o mercado em movimento ali. Você não tem essa preocupação quando você tem o indicador na tela, porque ele já está marcando aqui para a gente a submap. Só que ele vai além, ele colore as barras, né, que está aproximando do ponto de entrada, né? Ele mostra esse númerozinho amarelo em cima da barra onde ele coloriu aqui. Esse número é uma informação importante porque é a quantidade de níveis de diferença que tem aqui no flow, do momento que formou esse topo para o momento que fez essa barra aqui aproximando da sua entrada. O Price Map vai te ajudar também a identificar se o ativo está lateral ou se está numa tendência de alta ou de baixa. E quanto maior for a inclinação, né, ou a declinação das maps, mais forte é essa tendência. Então é importante você utilizar o Price Map para você identificar uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, para você pegar as operações mais assertivas que são a favor da tendência, beleza? Isso também vai ser detalhado lá no educacional, porque aqui eu fiz uma apresentação bem resumida mesmo, tá bom? O Divider ainda disponibiliza uma lista de parâmetros que você vai aprender a configurar lá no educacional, incluindo o alerta sonoro, que vai tocar sempre que o indicador identificar a formação de uma divergência. A ideia é que nenhum sinal passe despercebido de você. Tocou o alarme, você vai apenas decidir se vai apregoar a ordem ou não. Mas fique tranquilo, que isso tudo você vai entender com todos os detalhes necessários lá no educacional em nosso site. Tranquilo? Então é isso, é bem simples de operar com o Divider. E você ainda vai poder contar com o nosso suporte lá na comunidade do Telegram para sanar quaisquer dúvidas pertinentes. Beleza? Eu vou ficando por aqui e te espero lá no educacional. Grande abraço e até mais. Como saber a diferença entre te amar e a sentença de querer que o tempo passe devagar?